O sucesso de uma empresa depende diretamente de seus funcionários. Pessoas motivadas tendem a produzir melhor e a gerar mais lucro para a empresa. Um dos responsáveis pela gestão dos profissionais dentro de uma instituição é o técnico em RH. Ele oferece suporte, resolve conflitos, avalia o desempenho, executa contratações, entre outras funções. E a nossa convidada de hoje para falar sobre essa profissão é a docente na área de administração do Senac de Jaú, Juliana Batista Menani. Juliana, obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço o convite em nome do Senac. Muito obrigada. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com a Juliana, a gente vai ver essa matéria que a gente fez lá no Senac. Acompanhe. A produtividade de uma empresa depende diretamente dos funcionários. Por isso, cada vez mais, o profissional de recursos humanos tem conquistado espaço no mercado de trabalho. Funcionários qualificados e satisfeitos colaboram com a produtividade e lucro do empreendimento. O técnico em recursos humanos é responsável por administrar e comandar os profissionais dentro da instituição. Ele é a ponte entre funcionários e patrão. Oferece suporte para que os colaboradores executem suas atividades com excelência. Resolve conflitos, elabora mudanças, supervisiona comportamentos, avalia desempenho, planeja cargos e salários. É o profissional que analisa todas as nuances da parte humana da empresa. O comportamento do funcionário, a segurança do funcionário dentro da empresa, os equipamentos usados, se ele está satisfeito ou não, né? E tanto com o salário ou com as funções, se ele está sendo carregado na jornada dele de trabalho. Também ele é uma ponte entre todas as áreas, tanto tipo um técnico de segurança ou então o patrão, né? O profissional de RH já perdeu aquela visão de ser só quem manda embora. Não é mais o bicho-papão. Então, você vai contratar, você vai mexer com as pessoas, você vai ver a competência da pessoa, a experiência. Isso vale muito no mercado de trabalho, porque quanto melhor a qualidade do funcionário, melhor a produção dele. O suporte à gestão de pessoas tem como principal objetivo proporcionar um ambiente de trabalho tranquilo e estimulante. O funcionário motivado trabalha com mais afinco e produz melhores resultados. A forma como as empresas realizam a gestão de pessoas está em constante mudança. Os funcionários querem mais autonomia, perspectiva de crescimento. As empresas precisam se destacar no mercado, cada vez mais concorrido e globalizado. O RH assume o papel estratégico para atender aos anseios das duas partes. Uma profissão promissora e cada vez mais valorizada. Bom, a gente assistiu aí a matéria, então, a gente observou que os alunos falaram um pouco sobre como que é o ambiente de trabalho do RH, né, a importância. Então, vamos começar o nosso bate-papo falando justamente sobre o que faz o técnico em RH, professora. Bom, a principal função do técnico em RH é auxiliar a alta direção da empresa na gestão das pessoas, né, dos funcionários. Fora o auxílio na gestão, ele também tem um importante papel na parte da legislação e do cálculo trabalhista. Então, o técnico em RH é o braço direito da alta direção na empresa no que diz respeito aos funcionários. E, professora, como é que você se interessou por essa área de RH, né? Conta um pouquinho da sua história, suas experiências profissionais, experiências na área de graduação, como é que é? Eu sou formada em administração, né, fiz administração de empresas, tenho pós em finanças e estou estudando para a área de RH, para também fazer uma pós na área de RH. Eu comecei lecionando em administração e fui me interessando muito por gestão de pessoas. E hoje eu dou aula tanto no técnico de administração quanto no técnico em RH do Senac, que é uma área fascinante, que é o coração da empresa, são as pessoas. E você poder passar isso para os alunos, né, experiências, eu dou consultoria na área administrativa também, fora as aulas. Então, trazer essa experiência da vida real, do que acontece nas empresas, para dentro da sala de aula é fascinante. Isso
me encantou. Primeiro você administrava números, agora administra pessoas, é isso? Exatamente, é muito diferente. Mais difícil? Mais difícil, o pessoal tem medo da calculadora, poxa, muitos números, muitas planilhas, mas a planilha está lá, o cálculo é exato, as pessoas não. Leva mais tempo, porque você tem que compreender, entender as necessidades, então é mais complexo lidar com pessoas do que com números. E falando então um pouco agora sobre o curso técnico, né? Eu vi aqui alguns módulos do curso do Senac. Módulo 1, por exemplo, ambientação organizacional. O que é isso? Esse módulo eu costumo dizer que é o diferencial do Senac, porque ele é uma das únicas escolas que coloca esse módulo como o início do curso. Essa ambientação, o aluno entende todos os departamentos da empresa. Então, nós vamos falar de produção, vamos falar de vendas, de marketing. Por quê? O RH vai estar em contato constante com todos os departamentos. Então, ele precisa entender quais são as necessidades e como funcionam esses departamentos. Então, nesse primeiro módulo, ele vai conhecer um pouco de todos os departamentos da empresa. No segundo, é assistente administrativo. O que seria? No assistente administrativo, eles aprendem a ver as oportunidades empreendedoras, né, e as principais rotinas do departamento pessoal. A gente começa a aprofundar um pouquinho e ver novas oportunidades dentro do departamento, como identificar novas oportunidades dentro do departamento de RH e do departamento pessoal. Uma outra disciplina aqui é auxiliar de administração de pessoal. Isso, nesse módulo a gente fala sobre cálculos e legislação trabalhista, onde a gente trabalha um pouquinho com os números, né? Então, toda a parte de legislação, cálculo de folha, o FGTS, todos os cálculos são vistos nesse módulo. Parte mais burocrática. A burocrática, algumas pessoas têm um pouco de receio, mas ela é super tranquila. Entendendo a lógica, ela segue um padrão para todo mundo. Professora, mas não vale tranquila porque você... eu gosto, né? Concordo que tem um pezinho ali de finanças. O outro módulo é até um nome parecido também, é assistente de administração de pessoal. Isso, nesse módulo a gente vê o controle e auditoria das atividades. Então, tudo que foi visto no módulo anterior dos cálculos, o terceiro módulo ensina você a fazer auditoria, a conferir se isso mesmo está correto, se os padrões estão sendo seguidos e controlar todas as atividades que foram feitas. E assistente de gestão de pessoas. Essa parte foca bastante no recursos humanos, que é análise, seleção, ensinar a análise e seleção da parte de RH. Como lidar com as pessoas, como selecionar funcionários, como escolher, né, colaboradores corretos por cargo correto. Então, toda essa parte de análise é feita nesse módulo. E o último módulo é liderança. Liderança, que é fantástico. Eu acho que é muito bacana também. Fecha com chave de ouro. Porque o RH ele vai ser o ponto de ligação entre o colaborador e a direção da empresa. Então, ele precisa ter a linguagem correta com os dois ambientes. E no módulo de liderança ele ensina isso, como ser líder, né, nos dois ambientes e como fazer essa transação das conversas. Professora, a gente falou até agora então sobre o curso. Depois que você sai do curso, que você já está formado, como é que está o mercado de trabalho para esse profissional? O mercado de trabalho está crescendo muito, né? As empresas estão percebendo a necessidade de ter um técnico em RH. É muito difícil lidar com pessoas, né? E antigamente as empresas pensavam que o profissional do departamento pessoal que cuida da folha de pagamento podia resolver tudo. E hoje em dia não é só folha de pagamento, não é só calcular férias, pagar o salário. Hoje em dia você tem que entender os seus funcionários. Então o mercado é muito promissor e as empresas estão abrindo muitas oportunidades para os técnicos. Que tipo de resultado que uma empresa que investe em RH, ela obtém assim de imediato? Ou é a longo prazo, é a médio prazo? Como é que funciona? Olha, de imediato você pode ver a integração da equipe. É visível quando você tem um técnico em RH na sua empresa, como ela começa a integrar e a produção aumenta de maneira visível. Mas qual que é a ligação da produção com o RH? Quando eu tenho uma equipe que interage muito bem e que sabe o que está acontecendo, que está satisfeita e motivada, a produção é muito melhor. Eu também, a médio prazo, a gente pode perceber o baixo turnover, que é a rotatividade
de funcionários. Eu tenho menos funcionários saindo da minha empresa, o que motiva quem está trabalhando. E também eu tenho funcionários especializados e treinados o tempo todo, porque o custo que eu tenho para treinar um novo funcionário e torná-lo um especialista, com certeza é muito maior do que eu ter profissionais de RH dentro da minha empresa. Eu sempre justifico para os empresários que o custo do técnico em RH é mínimo em relação ao benefício que ele traz dentro da empresa. E que tipo de empresa que costuma absorver essa mão de obra? São as empresas maiores realmente? As menores já estão aderindo ao RH? Como é que... Então, antigamente a gente brinca que era coisa de gente grande, de empresas grandes, de multinacionais, mas hoje em dia todo mundo quer aumentar a sua produtividade, todo mundo quer manter bons funcionários, porque é muito difícil achar bons funcionários. Então, as pequenas e médias empresas também estão atrás desses técnicos. O que acontece? Numa empresa de grande porte, eu tenho equipes de departamento pessoal, equipes de recrutamento e seleção. Conforme a empresa vai diminuindo de tamanho, eu posso ter 2 ou 3 funcionários nessa área. Mas é imprescindível, inclusive para a empresa de pequeno porte, eu ter um técnico em RH. E o cenário para o RH mudou bastante, né, nos últimos anos. Ele tem sido muito mais valorizado, né? Como é que foi essa evolução do RH? Então, hoje todas as empresas têm fácil acesso às tecnologias. A tecnologia está disponível para todo mundo. Então, o diferencial não é só no produto, né? Porque o produto, todo mundo tem o mesmo produto. O que vai me diferenciar do concorrente? É o meu funcionário, é a minha equipe interna e como eu estou sendo representado externamente para o mercado. Então, as empresas começaram a perceber que se no produto está difícil pegar um diferencial, eu preciso de pessoas mais produtivas, mais integradas, mais treinadas, para conseguir trabalhar melhor, para ter um diferencial no mercado. Então, hoje em dia, o RH é um diferencial no seu mercado. Um termo que a gente escuta muito falar é o coaching. O que é o tal do coaching? A gente sempre escuta isso daí na mídia. É um termo que está na moda, né? Eu falo que o coaching é despertar o profissional, né? É despertar um potencial interno dentro de um funcionário. Eu tenho o coaching em 2 fases, eu posso trabalhar dentro de uma empresa. Primeiramente, eu trabalho ele em grupo, né, que eu chamo todos os líderes. O coaching geralmente é focado para os líderes da empresa, onde eu vou balizar toda a ética da empresa e todo mundo vai falar de um objetivo comum. Porque antigamente eu tinha o líder de produção, o líder de marketing e cada um tinha o seu próprio objetivo. O coaching em grupo, quando eu faço esse treinamento em grupo, eu quero mostrar que a empresa tem um objetivo comum, quais são os valores éticos, no que ela acredita, para que todos os líderes falem uma mesma linguagem. É uma integração, então. É uma integração. E depois eu tenho o coaching individual, que é um trabalho um pouquinho mais complexo, que é feito só o RH e o líder, né, só os dois, onde eu vou aperfeiçoar as habilidades de líder, porque é muito complexo você ter uma equipe, pode ser de 20 ou pode ser de 300 funcionários, você lidar com problemas pessoais, né, que às vezes possam acontecer dos funcionários, você saber falar não, se vem pedir um aumento de salário. Então a carga emocional é muito grande. O coaching individual vem para ajudar o líder a trabalhar isso. O técnico em RH, ele auxilia, né, em toda essa questão. Ele está habilitado, então, a ajudar nesse treinamento individual dos funcionários? Como é que é? Ele está habilitado a ajudar. Ele não pode fazer sozinho, porque é muito complexo, né? O coaching, ele precisa de uma preparação e tem até cursos para preparar profissionais para passar o coaching. Mas o técnico em RH é muito aconselhado que ele assista, né, os coaches e pode auxiliar, depois até multiplicando algumas técnicas para outros funcionários. Depois de se formar em técnico, ele pode fazer especialização na área, então, exatamente, né? Ele pode se especializar nessa área. Professora, a gente percebe que algumas empresas, principalmente empresas maiores, né, elas ultimamente têm adotado um sistema de trabalho um pouco mais flexível, tanto quanto a horários, quanto até a ter salas de jogos, coisa que assim, há 10 anos atrás era inimaginável você ter uma sala de jogos dentro de uma empresa, né? Como é que a senhora na área de RH interpreta esse novo sistema de trabalho? É muito positivo, porque a empresa que tem esse novo sistema, ela consegue extrair o melhor potencial do funcionário.
Porque a pessoa, quando ela tem que usar a criatividade ou quando ela tem um serviço ou um objetivo, não é porque você falou senta na cadeira e faz aquele trabalho que vai surgir naturalmente. Tem hora que a pessoa precisa de um momento de inspiração, de um momento para ela relaxar, para conseguir desenvolver o serviço. E pessoas diferentes têm perfis diferentes. Pessoas trabalham melhor na parte da manhã, outras pessoas trabalham melhor na parte da tarde. E quando você tem essa flexibilidade de horário, você consegue realmente ver o melhor potencial e que a pessoa desenvolva o serviço dela no melhor potencial. Porém, algumas pessoas não têm a disciplina o suficiente para ter essa flexibilidade de horário. Alguns funcionários precisam de regras, de horário e controle. Se você falar, olha, me entrega um projeto daqui 3 dias, pode trabalhar na sua casa se você quiser, a pessoa se sente um pouco perdida, sem um apoio. Então, eu acho que é muito bacana, é muito positivo, porém é a função do departamento de RH saber aonde aplicar e em que departamentos aplicar. Então, numa empresa que nem, por exemplo, a gente falou sobre o Google, né? Uhum. Então, o pessoal lá do RH da Google tem que ficar muito atento em quem eles contratam também, né? Porque senão pode ser que o funcionário também não produza de acordo com o que a empresa espere, né? Exatamente, porque apesar de ter essa flexibilidade de horários, até no Google, eles são muito rígidos com o projeto. Olha, você tem que me entregar o projeto tal dia. Pode fazer na praia, pode fazer na sua casa ou no escritório. Porém, se chegou no dia e a pessoa não entregou o projeto, fica uma situação muito complicada para ela, né? Diferente de quem trabalha com hora marcada, que se tiver alguma dificuldade pode ir ao longo sinalizando, não estou conseguindo entregar, estou com certa dificuldade. Então você tem que realmente ver aonde vai aplicar essa técnica. Algumas empresas trabalham com metas e outras, digamos assim, com horário, né? Um horário são, por exemplo, 8 horas por dia, independente de quanto se produza. Exatamente. Mas de qualquer forma, em linhas gerais, a tendência seria trabalhar mais com metas? A tendência é trabalhar com metas. A empresa fala, eu preciso, até na produção, eu preciso produzir 3.000 itens, né? Se conseguimos produzir 3.000 itens dentro do mês, a equipe de produção ganha um prêmio ou tem um dia de folga. A gente está indo para essa tendência, mais com metas do que com horários rígidos. Quais que têm sido os principais anseios dos funcionários nas empresas atualmente? Então, salário todo mundo quer. Um pouquinho de dinheiro a mais nunca é demais, né? Todo funcionário quer ser reconhecido. A grande questão que o profissional da RH tem que responder é como reconhecer esse funcionário. No RH, nós temos uma pirâmide que chama Pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades. Nessa pirâmide, eu falo que cada estilo de colaborador eu tenho que motivar de uma maneira diferente. Então, como você falou, alguns funcionários eu consigo motivar aumentando o salário. Outros funcionários eu consigo motivar dando estabilidade. Para outras pessoas, ela abre mão do salário um pouquinho mais alto se ela tiver uma flexibilidade do horário, para levar um filho no médico, para resolver um problema no banco. Então, todo funcionário quer ser reconhecido, porém, cada funcionário tem a sua maneira de ser reconhecido. Eu não posso falar que eu vou dar um aumento para todo mundo, né, numa maneira geral, e eu vou atingir 100% da felicidade. Todo mundo vai ficar feliz com o aumento. Mas cada perfil de funcionário eu tenho que motivar de uma maneira diferente. Novamente, o RH tem que avaliar funcionário por funcionário. Exatamente, funcionário por funcionário, perfil, quais são as expectativas dele, quais são as expectativas da empresa quanto ao funcionário, e depois dessa avaliação você vai saber qual a melhor maneira de eu motivá-lo, né? Como eu consigo mantê-lo bem e feliz fazendo o que ele faz. Bom, a gente está falando aqui do funcionário quando ele já está numa empresa. Mas antes do funcionário entrar numa empresa, ele vai passar por um processo seletivo. Exatamente. A gente percebe que redes sociais, por exemplo, muitas empresas antes de contratar alguém dão uma fuçadinha lá no Facebook, no Twitter. Como é que é isso? Então tem que tomar até um certo cuidado com o que você posta, o seu comportamento nas redes sociais, que isso pode refletir diretamente num futuro emprego? Com certeza. Toda vez que o pessoal passa para mim, Juliana, meu Facebook, eu falo, pessoal, tome cuidado, porque qualquer um pode ter acesso, tanto o seu melhor amigo quanto o seu futuro chefe. Então, toda vez que você for postar uma foto, uma dica que eu dou, pensa, se o meu chefe ver essa foto ou esse comentário, teria algum problema? Se você achar que não tem problema nenhum,
pode postar. Agora, se você ficar um pouco envergonhado e falar, poxa, se tal pessoa vê isso, é melhor não postar. Então, e o RH está buscando isso. Hoje em dia tem o LinkedIn, que é uma rede social de currículos online, tem o Facebook, e as pessoas procuram mesmo, porque é a primeira impressão. Então, muito cuidado com o que você coloca no Face ou como você coloca, porque talvez a pessoa deixe de te chamar para uma entrevista porque está uma foto lá que não é muito legal ou um comentário que não foi bacana, já não fica uma impressão boa. Professora, mas não é um pouco invasivo isso também? Às vezes, vamos supor, principalmente os jovens, às vezes postam uma foto numa festa, né? Às vezes com bebida na mão, pode ser que o chefe não goste muito, o futuro chefe não goste muito. Mas isso talvez não quer dizer necessariamente que a pessoa não será um bom funcionário, né? Não é um pouco invasivo usar essa questão das redes sociais para avaliar um funcionário? Na verdade fica assim, a primeira impressão, você não vai deixar de contratar um funcionário, a não ser que seja uma foto ou um comentário muito explícito ou algo muito grave. Mas eu também acredito que a partir do momento que a pessoa coloque alguma coisa nas redes sociais, ela está dando a liberdade para que as pessoas julguem o que está lá, né? E cada um vai ter o seu pensamento em relação a isso. É um pouco invasivo? É um pouco invasivo, mas se você postou e para todo mundo ter acesso, você tem que imaginar que todo mundo vai ter acesso realmente. Pode ser um futuro chefe, pode ser um amigo, né? Se tiver alguém já que está assistindo a entrevista lembrou de alguma foto meio tira ali, corre lá apagar. Muda alguma coisa no perfil. Professora, falando sobre mercado de trabalho agora. A gente falou sobre as grandes empresas, né, que geralmente são as que mais contratam esse profissional de RH, e agora, aos poucos, as empresas menores também perceberam a importância e estão aderindo. Aqui no interior, especificamente, tem campo para o técnico em RH? Tem muito campo em RH, até porque as grandes empresas estão vindo para o interior, né, estão abrindo as suas fábricas no interior, e tem muito espaço em Jaú, em Lençóis, em Bauru, tem muitas empresas procurando técnicos em RH. Grandes empresas estão vindo para cá com essa nova visão, né, de pessoas, de entender como elas funcionam, e o mercado está se abrindo muito no interior. É ilusão achar que só na capital ou na grande metrópole que tem mercado para isso. O interior está aceitando muito bem esses novos profissionais. E o salário é bom? Como é que é? O salário é bom, todo salário é bom, né? Mas o técnico em RH, ele começa numa faixa de R$ 980, que é o piso dele, e pode variar até R$ 1.300, R$ 1.500, dependendo da empresa. Você me pergunta, poxa, Juliana, mas vai ficar nessa faixa? Se ele entrar como técnico, o primeiro como assistente administrativo, técnico em RH, ele começa nessa faixa. Depois ele pode se especializando, fazendo outros cursos e crescendo dentro da empresa. Aproveitando esse gancho, né? Quero ganhar mais, né? Só que o técnico, a faixa salarial ficaria entre esses valores. Mas se fizer uma graduação, a tendência é que o salário também aumente. Com certeza. Que tipo de graduação uma pessoa que se forma em técnico em RH pode fazer para contribuir, né, profissionalmente? Ela pode ir para várias áreas. A mais procurada é psicologia. O pessoal pode fazer uma graduação em psicologia para complementar esse entendimento das pessoas, né? Psicologia, administração. Se a pessoa gosta da área de produção, nada impede também que ela foque um pouco em produção, em logística. Tem cursos de especialização, inclusive coaching, pós-graduação em gestão de pessoas depois da faculdade. Então é um mercado bem aberto, mas psicologia e administração são os mais procurados. Tem bastante opção, tem que se manter atualizado, né? Tem que se manter atualizado, mesmo que não procure uma graduação, mas cursos, em qualquer técnico, não só no RH. As coisas mudam muito rápido, isso é excelente, mas a gente tem que sempre acompanhar o ritmo. Professor, infelizmente nosso tempo já acabou, né? Passou rapidinho, espero que quem esteja de casa tenha gostado da entrevista. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, se tiver algum recado para dar para alguém que está em casa assistindo e está pensando em fazer o curso, se interessou, o que você falaria? Bom, primeiramente eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade e falar para as pessoas que estão em dúvida sobre o técnico em RH, que venham para o Senac, que conheçam o curso, que falem com profissionais que já trabalham nessa área, que conversem com alunos que estão cursando, conheçam um pouco mais. É uma área fantástica que está com o mercado em aberto e o Senac está de portas abertas para recebê-los. Obrigada, professora.
Bom, nós conversamos com a docente na área de administração, Juliana Batista Menani. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú, ou você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/tvcâmarajaú. Obrigada e até mais!